Bom, vou então compartilhar a tela. Não é isto que eu quero mostrar. Isto é um atrevimento. Não é isto que eu queria mostrar. Está a saber? Não está? Estão a ver a tela? Sim. Pergunto se estão a ver a tela. Sim, senhor, está bem. Frederico, está sem som. Eu não estou sem som, tenho é pessoas ao pé de mim a fazerem barulho Estamos a principal. ouvir. Ok, mas está a ver a tela, não está? Sim, sim, sim. Pronto. Então, eh, aquela apresentação que eu fiz há 15 dias focava a Igreja como filo espiritual axial da humanidade e uma segunda parte, Igreja e Eucaristia, vistos por Teilhard de Chardin. Temos aqui os vários pontos que foram abordados, Teilhard e a sua visão de Igreja, a Igreja Sacramento da União dos Homens em Cristo, o Jesus histórico, visão de Teilhard sobre a Igreja, instituição, fidelidade crítica, o sonho de Igreja de Teilhard e o Vaticano II, e depois na Eucaristia, Sacramento da Divinização do Mundo, Missa sobre o Mundo, União da Humanidade com Cristo, a Eucaristia e Cristogênese. Portanto, eu não vou fazer a apresentação novamente, ponho à vossa disposição estes tópicos e, e pergunto se há quem esteja interessado em lançar-se para qualquer reflexão ou debate sobre o que nós vimos nestes vários pontos. Não? E posso dizer alguma coisa? Claro, Não, enquanto ninguém faz uma pergunta, se calhar mais pertinente, eu ao ler isto tudo, aquilo que me chama mais a atenção é esta expressão fidelidade crítica. sim, Nós sabemos que a Igreja, ao longo da sua história, teve vários problemas relacionados com esta questão, mas para quem, como foi o meu caso, acompanhou agora toda a problemática do caminho sinodal pois. e, enfim, a apreciação, eu penso que a grande questão é exatamente como não deixar de ser fiel, mas também sem perder o sentido de, de oportunidade e de crítica construtiva. Porque se o caminho sinodal chegar a bom porto, e esperemos que sim, o que se pretende é que o grosso dos leigos estejam naquela situação antiga que em inglês era to pay, to pray and to obey, não era? Eram para pagar, para rezar e para obedecer, e os leigos têm que ter uma participação ativa nas comunidades onde estão inseridos, dando a sua opinião e tratando dos problemas do dia a dia. Acho que os sacerdotes se devem cada vez mais concentrar na sua função espiritual e os leigos devem assumir o máximo de acordo com as suas capacidades. Pronto, se calhar não era exatamente isto que ele estava a dizer, mas em 2024 eu leio essa fidelidade crítica como as pessoas terem uma intervenção no comportamento da Igreja no dia a dia. Exato, e isso, digamos que tem que ver com a fidelidade crítica aplicada ao próprio Teilhard de Chardin e à sua visão da Igreja institucional. Como nós vimos,
na apresentação, o Teilhard de Chardin tem uma visão da Igreja, eu vou aqui reler. Para Teilhard, a Igreja é a humanidade cristificada. Diz ele, a Igreja é o eixo central da convergência universal, o ponto preciso de encontro cintilante entre o universo e o ponto ômega. Ora bem, esta concepção do Teilhard faz com que se olhe para a Igreja muito para além da instituição social, digamos assim, comunitária, humana, e se veja na Igreja uma força de agregação, de convergência universal, em que entra em jogo o próprio universo e o ponto ômega. Isto é, todo o projeto de Deus relativamente à sua criação tem que ver com várias perspectivas que são abordadas de uma maneira ou de outra em diferentes ocasiões, mas que praticamente se centram nisto. O projeto de Deus é fazer emergir o reino de Deus. E a Igreja é o reino de Deus. Se nós dizemos que Jesus Cristo fundou a sua Igreja, isto é, iniciou, deu os primeiros passos do tal caminho sinodal do que o Frederico fala, então a Igreja é um processo de agregação progressiva à volta do Criador, Criador de um universo, Criador representado ou personalizado num ponto ômega, que o Teilhard nos propõe como uma ideia de agregação, de atração e de impulso ao mesmo tempo, e, portanto, a Igreja é como aqui vimos, é o eixo central desta convergência universal. E depois eu dei aqui um comentário, fiz um comentário, é meu este comentário, a humanidade cristificada é o corpo, quer dizer, daqui resulta a cristificação do universo, a cristificação da criação, a cristificação da humanidade, que é, ao fim e ao cabo, aquela parte da criação que tem sensores para captar estas realidades, e, portanto, é aí que o encontro vivo de Criador e criação se processa, eu ia dizer no mais alto grau, mas se processa, no fundo. Portanto, a humanidade cristificada é o corpo místico de Cristo, que é outra forma de dizer Igreja, gerando-se através da incorporação nele, no Cristo, daqueles que se deixaram atrair pelo ponto ômega, o Cristo universal. Estes formam o povo de Deus, quer dizer, esta humanidade cristificada forma o corpo de Deus, mas sempre também tendo em perspectiva aquela ideia, como diz o Frederico, de que isto não é estático, isto é um caminho, isto é um processo que está em desenvolvimento. O povo de Deus em marcha, convergente para ele, para Cristo, que representa, Cristo é a figura da união de Deus com a sua criação. E depois vamos ver mais adiante, ou vimos mais adiante, o significado da imersão ou da epifania da pessoa de Jesus histórico e aquilo que tem que ver com tudo isto. Portanto, estes formam o povo de Deus em marcha, convergente para ele. A Igreja é, assim, o povo de Deus cristificado, incorporando-se no corpo místico de Cristo. Quer dizer,
é quase que, digamos que há aqui uma, um, um eterno retorno, digamos, há um sem fim aqui. Nós olhamos para as coisas de uma maneira e vemos as outras, olhamos para as outras e vemos as primeiras. Quer dizer, a Igreja, a humanidade cristificada, o ponto ômega, o Cristo universal, a união disto tudo, a Igreja equivalente ao corpo místico de Cristo, ou equivalente ao povo de Deus em marcha. Quer dizer, mas no fundo, o que está aqui em causa é este eixo central de convergência. A Igreja é isto, não é, não é o Vaticano, não é o Papa, não são os bispos, tudo isso faz parte desta dinâmica. São componentes de uma dinâmica, mas não podemos confundir o meio com o fim. E quando eu digo que a Igreja é instituição, como eu disse, como vimos há pouco, visão de Teilhard sobre a Igreja e a instituição e a sua fidelidade crítica, é que ele era muito lúcido a ver que aquilo que ele chama o clero, ou seja, a face administrativa da Igreja, não pode ser considerada como a finalidade ou a essência da Igreja. São apenas aspectos de administração, Serviços. serviços, se quisermos. E a sua fidelidade crítica é esta. Ele é fiel a uma ideia de igreja universal, uma igreja convergência no ponto ômega. E a sua crítica vai para os excessos ou para as deficiências ou para as ausências que a parte institucional que é necessária tem provocado. A Lourdes pediu a palavra, mas desapareceu. Lourdes, aparece. Aí estás tu. Então diz lá. Lourdes? Ah, eu acho que Estamos a ouvir muito mal. Chega-te mais ao computador. Estamos a ouvir-te muito mal. eu não sei porquê. Esta concepção de igreja que tu acabaste de introduzir, do Teilhard, é o arquétipo da igreja. A visão de Teilhard sobre a igreja e a instituição aproxima-se mais daquilo que o Frederico falou, que no fundo é a igreja no aqui e no agora, na sua face visível. E eu vejo esta fidelidade crítica, tal como enunciou o Frederico, no movimento do esforço enorme que faz o Papa Francisco para reencontrarmos o sentido de igreja e igreja partilhada por todos. E neste aspecto, eu nem sei em que situação é que se encontra o processo da fidelidade, porque nós, pessoalmente, eu empenhei-me imenso na primeira parte do processo e agora até estou um bocadinho ausente, não sei como é que as coisas evoluíram. Talvez, depois de termos refletido sobre o aspecto de arquétipo de igreja, uma visão mais teológica, fosse importante de termos sobre o aqui e o agora a maneira como nós estamos hoje inseridos na igreja, qual é o novo lugar, o lugar dos leigos nesta fidelidade crítica, e qual é o lugar que a hierarquia dá aos leigos atualmente ou quer dar aos leigos. Não sei se me expliquei bem, estou um bocadinho confuso. O Frederico tem qualquer coisa para nos dizer sobre isso? Tenho, enquanto vocês os dois falaram, eu pensei aqui uma coisa, isto no fundo é muito mais vasto. A fidelidade crítica
não é só dentro da igreja. Hoje em dia está-se à espera em qualquer organização em que as pessoas não cumpram as suas funções como autómatos, mas que deem opiniões, que participem, aquilo que se chama vistam a camisola e tudo. Portanto, isto significa que a igreja está a ir com os tempos, o que é perfeitamente natural. Não fazia sentido durante séculos. Pensava-se que a igreja era estática e as próprias sociedades, porque no fundo as próprias sociedades também eram. E ao longo do século XX, tudo isto evoluiu e a igreja também está e tem que estar em evolução, e aí temos a tal, embora obviamente de uma forma construtiva, que é a tal fidelidade crítica. Eu acho que isto é apenas mais um exemplo da capacidade de, ia chamar profética, mas de previsão que o Teilhard de Chardin teve, porque no tempo dele estas coisas ainda não se viam assim com esta clareza. Hoje em dia tudo isto faz sentido. A igreja evolui, a sociedade evolui, e o nosso papel como cristãos é tentar conjugar as duas coisas. Lourdes, responde. Há também outro Obrigado, aspecto, obrigado, Frederico. há também outro aspecto que Ó, Lourdes, levanta um bocadinho o teu ecrã para nós te vermos a boca. Mais um bocadinho, mais um bocadinho. Vá, assim a gente já te vê e já ouve melhor. digo eu que, independentemente da evolução da Igreja como instituição, a Igreja também é atingida por um despojamento do poder com que se estruturou durante muitos séculos. E, portanto, essa ideia de poder que suportava a hierarquia sofreu um processo de esgotamento e o poder deixou de ser o valor de suporte da Igreja. Há todo o processo de humildade, de partilha com o laicado e uma responsabilização maior do laicado e vamos lá, um pedir de contas, se quisermos, a determinadas atitudes e decisões da hierarquia. E isto impede que se mantenha a fidelidade crítica. Mas o facto de deixarmos de admitir o exercício do poder em matérias que nós, agora relativamente ao movimento sinodal, analisamos, sei lá, a relação da Igreja com o dinheiro, a relação da Igreja com a política, a relação da Igreja, hierarquia, sempre, com a vida sexual, o jogo de inclusão e de exclusão do povo de Deus, ditado pela Igreja. Tudo isto são novas formas de despojamento do poder e de um encontro com uma autenticidade, uma legitimidade que se enraiza realmente nisto que é a Igreja filo-espiritual axial da humanidade, Igreja sacramental, da união dos homens em Cristo. E diminui a visão da instituição, mantendo-se embora a necessidade de uma organização, e a corresponsabilização de cada um, do mais pequeno dos leigos, relativamente à vida da Igreja. Michel, quer falar? Sim, muito obrigado. Acabei por verificar qual era o motivo da minha não invisibilidade, é porque acabamos de ter uma reunião das 7 às 9 de Brotélia, uma reunião sobre os sacramentos feita, dirigida e
pronunciada pelo padre Frazão. Foi um curso de 2 dias, das 7 às 9, pago 15 euros, mas valeu a pena. E como este curso vai ficar também por 15 euros, para quem quiser voltar a ver, vale a pena porque tratou de sacramentalidade da Igreja e de Igreja e os seus sacramentos. Foi extremamente interessante na medida em que, eu diria, estava a ouvir o padre Frazão, que com uma notável perspicácia e capacidade falou deste problema de sacramentalidade e dos sacramentos, e mostrando a sua vertente atual do ponto de vista de ligação do corpo e da atitude do corpo e da atitude mental e espiritual. A grande tese dele é restabelecer o papel do corpo vivido na vivência dos sacramentos. Não vou dizer outra coisa, mas isso é o motivo pelo qual a minha câmera estava ainda posta com o programa Teams e não com o programa Zoom. Descobri isso por acaso. Mas, o que queria dizer é que uma das maiores preocupações que podemos ter agora na Igreja, e não sei como responder, é a maneira como a Igreja para os jovens se torna pouco interessante. E quero dizer, as famílias cristãs, as famílias dos meus irmãos, dos filhos dos meus irmãos, raríssimos são os que praticam e que encontram um interesse, por exemplo, na liturgia e nos sacramentos. E um irmão meu que está como nos cuidados paliativos tem isso como obsessão, como fazer com que a Igreja se torne de novo atraente, não atraente no sentido de rivalizar com outras atrações, mas estimulante e para ser desejada. Ele diz que se disse que Portugal é ainda o país europeu, já disse isso uma vez, mais católico da União Europeia e com maior prática, mas que o fenômeno, não sei se de secularização ou, eu diria, de desinteresse por não capacidade de se interessar por aquilo que a Igreja diz, como é que se pode vencer este desinteresse? Há muitos, claro, de jovens ativos nos movimentos, mas são movimentos relativamente pouco difundidos. E nas paróquias, nas suas celebrações, acho que há pormenores, por exemplo, nas celebrações dominicais, em geral, o leitor lê com um micro que não está bom, ou lê demasiado baixo, ou lê demasiado rapidamente, e estou sempre a pensar, mas para que serve uma leitura assim? As pessoas, depois da leitura, quase nem sequer se lembram daquilo que foi dito, ou porque não ouviram, ou porque não tiveram a capacidade de interiorizar. Então, como a minha pergunta é imensa, claro, e não tenho resposta. Como é que o que diz de tão brilhante o Teatro de Chardin poderia ser, com medidas concretas, adaptado melhor à Igreja de hoje? Estão a ver? Para evitar também este esvaziamento das igrejas. Já disse, na cidade onde nasci, em Liège, na Bélgica,
havia paróquias, cada paróquia tinha o prior e o coadjutor, o padre coadjutor. Agora há um padre para 5 paróquias, e 5 paróquias, estou a pensar num caso concreto, totalizando 11.200 habitantes, e há uma missa só, e quantas pessoas? 30 idosos que estão, 30 ou 35 idosos crentes, mas onde desapareceram todos os outros? E porquê? É, devia ser, em meu entender, uma das questões mais tratadas para compreender o fenômeno e ver há tantas atrações para os jovens, o desporto, etc. Bom, já disse o suficiente. Eu estou a levantar a mão assim porque não encontro aqui, como estou com um programa aqui com uma barra relacionada com o compartilhamento, não encontro cá o levantar a mão, levanto assim. Pegando rapidamente no que o Michel, algumas coisas que o Michel acaba de dizer, a preocupação, digamos assim, que é o ponto mais evidente da intervenção do Michel, e a reflexão da Lourdes. E olhando para este título que nós temos aqui à nossa frente, Igreja, Filo Espiritual Axial da Humanidade, que é uma frase um bocado hermética, mas que nós depois desdobramos na análise dos vários pontos que, que se subordinam a este título. Eu diria que a resposta à preocupação que o Michel acabou de formular muito bem, e que era já a preocupação do Teilhard de Chardin há 100, há 80, há 50 anos, há 50 não, ele morreu há 60 e tal, mas era já a sua preocupação. No fundo, e quando nós aqui falamos de fidelidade crítica, da visão da instituição, da Igreja Instituição por Teilhard, e todos os aspectos que estão aqui, que foram aqui abordados, a Igreja Sacramento, Jesus histórico, etc., no fundo, do que é que se trata? Trata-se da preocupação de que a Igreja instituição se afastou deste eixo, deste filo espiritual axial. E se afastou como? Eu não diria, também tenho muito pouca cultura para poder fazer uma resenha histórica, mas a minha percepção é de que não houve uma intenção ao longo dos séculos de tornar a Igreja o que ela é hoje. Isto foi uma consequência de como é que é dizer, uma abordagem da, da, da revelação, da fé, dos ensinamentos de Jesus Cristo, de uma maneira progressivamente mais institucionalizada, com o aumento do número de aderentes, as coisas tiveram, de alguma maneira, que ganhar uma certa estrutura e organização, e depois foram-se plasmando fórmulas. A missa, a pouco e pouco, foi perdendo o sentido eucarístico para se tornar numa prática programada, digamos assim. Nós vemos os 4 livros, ou os 3 livros dos anos litúrgicos, com tudo lá já arrumadinho, e o que é que se deve dizer em cada altura, o que é que se deve rezar, etc. E foi-se perdendo, quer dizer, foi-se deixando o conteúdo em favor da forma, porque a forma era uma maneira prática de levar o conteúdo, só que o conteúdo foi-se perdendo entre os dedos da forma, da forma. A forma foi enrichando, foi se tornando uma estrutura mais como é que é dizer, palpável,
funcional, mas perdeu a alma. E é para isto é para isto que o TR chamava a atenção, é para isto que o Concílio Vaticano II chamou a atenção, é para isto que o Papa Francisco chamou a atenção e chama o seu, com o seu sínodo sinodal. Ele quer fazer esta aproximação, este reaproximar da Igreja forma, a Igreja estrutura, de um conteúdo vivo que ainda estará na Igreja, mas já tem uma voz muito fraquinha, muito longínqua, muito tenue, que e ainda por cima, como a forma se eternizou ao longo dos séculos, mesmo o Concílio Vaticano II fez algumas inovações, mas não conseguiu renovar totalmente a face da Igreja. A Igreja continuou a ser o que ela é há séculos e séculos, e sobretudo o que ela passou a ser depois da Reforma, uma Igreja mais institucionalizada, mais pesada, mais com aspectos plásticos e dramáticos mais apelativos à, 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 às audiências. Os jesuítas tiveram muita responsabilidade nisso, criaram aquelas igrejas-salão que eram monumentos da espetacularidade. Enfim, estou a divagar um bocadinho, mas o sentido é este. A Igreja, como nós olhamos para ela hoje, nós só conseguimos penetrar no verdadeiro sentido do que é a Igreja se afastarmos muitos véus e ignorarmos muito do que é a praxis institucionalizada, com métodos, com pessoas, com hierarquias, com estruturas, etc, etc. E é por isso que os jovens olham para aquilo, veem as igrejas, os templos, não têm plasticamente, esteticamente, não têm apelativo nenhum para as sociedades de hoje, a não ser as igrejas mais modernas, as muito modernas, mas que são a minoria. A maioria das igrejas tem aquele peso de elementos que não diz nada e até afasta. E depois, o que lá se passa dentro, já referi, não vale a pena estar a repetir, não é a fórmula apelativa para jovens e para velhos. Eu incluo no número dos que eu não me sinto inteiramente feliz olhar para estas coisas. E daí este termo, o sonho de igreja foi um termo que apareceu muito nas discussões que nós fizemos no caminho sinodal. Afinal de contas, que igreja é que nós queremos ter? Que sonho de igreja é que nós podemos ter? E o Teilhard de Chardin também teve um sonho de igreja. E o sonho de igreja é, no fundo, o regresso à pureza. Pronto, e já me calo, porque agora o Frederico pediu a mão levantou a mão para intervir, e eu dou-lhe a palavra. Pois, isto é, à medida que nos vamos ouvindo uns aos outros, vamos tendo algumas reações. Eu penso que isto é uma situação um bocadinho parecida com aquilo que eu disse ainda há bocado. Mas Aquilo que acontece à Igreja é aquilo que acontece à sociedade. Pensemos logo na política. Quer dizer, as taxas de abstenção enorme que há, nomeadamente dos casais mais jovens. As pessoas têm uma maneira diferente de ver as coisas. No entanto, em relação à Igreja, em particular, e daquilo que o Michel disse, ele deu o exemplo das paróquias. Pois é que se calhar hoje em dia a maioria da juventude, aqueles que participam já não é através das paróquias, mas sim através dos movimentos. E nós sabemos que é assim. Ou então há também o facto de uma cidade como Lisboa,
há muita gente que vive em Lisboa, mas que ao fim de semana não está. Portanto, quer dizer, a paróquia de Lisboa, quer dizer, teve uma quebra significativa de participantes. Em contrapartida, não vale a pena estar a dizer nomes, porque todos vocês conhecem, há muitos movimentos de jovens em que eles têm ações missionárias, de solidariedade, coisa, quase projetos de missionação e tudo, agarram as pessoas. E é através disso que eles têm a sua participação na vida da igreja, não é através das paróquias. Os tempos são outros e a igreja aqui também tem que evoluir. É só isso. Exatamente. Michel, Olha, muito obrigado. Vou baixar. tirou o som, tirou o som. Tem razão, tinha tirado. Agora tem som. Eu penso que um dos grandes motivos é que na Igreja, talvez desde o Concílio de Trento, agora não vou fazer nenhuma referência histórica, mas fundamentalmente moralizou tanto a fé cristã que o essencial era estar de acordo com as normas cristãs. Ainda me lembro, o que nos parece agora totalmente incrível, que na minha juventude não ir à missa no domingo, um domingo, simplesmente por preguiça, era considerado um pecado mortal. Então, moralizar desta maneira a Igreja e também todas as problemáticas da sexualidade também foram moralizadas de um modo tal que se afasta do sentido da fé cristã. A fé cristã é um dinamismo positivo de amor e não uma contabilidade dos erros para ver quem está em falta ou quem está conforme, em conformidade. Então, penso que, deste ponto de vista, a própria categoria de pecado mortal é uma categoria que devia ser suprimida. É evidente que matar alguém é um mal terrível, claro. Fazer a mentira sistemática, e a mentira sistemática não é ter pequenas mentiras de desculpa, mas a mentira sistemática é fazer-se passar por aquilo que não somos. Isto esta que é uma mentira ontológica, mentira do ser e não das palavras, eu diria, não vou dizer bonitas, belas, que são pequenas mentiras, mas que não se constituem uma espécie de mentira ontológica. Moralizamos tudo e, deste ponto de vista, há muitos teólogos hoje que se erigem contra esta moralização da fé, é preciso voltar a encontrar a fé como um dom, a ligação a Deus como um dom. E isso Teilhard tinha de modo formidável. E, para acabar, eu diria, além desta moralização, a linguagem. A nossa linguagem, como disse, aliás, António, não vou repetir, sobre a fé tem que ser diferente. Em conclusão, Karl Rahner disse nos anos 60, isto é, em 63, 64, que o futuro da Igreja seria uma Igreja, eu diria, de pequenos, como disse o Frederico, que a Igreja seria uma Igreja de movimentos dinâmicos, que celebram de modo dinâmico a Eucaristia. Mas, concretamente, se me dão permissão de fazer de um exemplo, o padre Frazão falava muito do caráter comunitário de Eucaristia, e quando vou à missa
nem sempre gostaria mais. Durante a semana vou à missa, há 25 pessoas e cada um procura um banco diferente. Então, eu também, por assim dizer. É evidente que, como a igreja está vazia, se há 3 pessoas que não conhecemos, e colocar-nos logo na quarta cadeira ao lado parece ser exatamente como num autocarro onde há 2 pessoas e a terceira vem e quer sentar-se ao lado das primeiras 2. Parece um pouco aberrante. Mas como restituir o sentido de uma comunidade viva quando finalmente nem sequer os fiéis respondem na missa às, às intervenções em que deviam poder responder? Como restituir um clima de interesse mesmo para a Eucaristia? Talvez, como disse o Frederico, a Eucaristia a partir de pequenos grupos que têm um projeto de vida e de ação. Muito bem, Lourdes. Pois é exatamente na linha do que o Michel acaba de dizer. A celebração da Eucaristia repousa numa ideia de comunidade. Realmente as pessoas encontram-se em comunidade e a Eucaristia é um momento importante de partilha. As pequenas comunidades, os tais movimentos ou mesmo organizações periféricas procuram esse sentido de partilha e de interação, comentário, abertura à leitura aberta dos textos, que não necessitam ser os textos necessariamente estabelecidos pelos 4 anos litúrgicos. Portanto, é muito difícil aderir a uma celebração de missa em comunidades anónimas em que o sentido da comunhão não é o sentido da partilha, evidente, não é o sentido evidente da partilha. E, portanto, a própria celebração da Eucaristia deveria mudar para não permanecer como um ritual fixado e imóvel. Eu sinto isso imenso. Por exemplo, nós aqui nos Olivais temos uma comunidade dos irmãos do padre, como é que se chama, António? Nos Olivais temos uma comunidade de quê? A igreja dos padres. Não é nos Olivais, é em Chelas. Sim, É os franciscanos da paróquia de São Maximiliano Kolbe. Maximiliano Kolbe. É uma paróquia em que aí 70% das pessoas são de etnia negra. E os franciscanos conseguem sujeitar a leitura do Evangelho à meditação feita, por exemplo, pelas crianças. É preparada a missa pelas crianças e depois elas dizem o que é que sentiram, o que é que aprenderam, o que é que modifica da sua vida. São curtas intervenções preparadas de antemão e que elas depois partilham. E os pais, os avós ficam presos à voz daquelas crianças e é impossível que elas, quando crescem, não se sintam ligadas a uma comunidade como é aquela. É uma comunidade relativamente pobre, mas muito autêntica. Não sei se tu queres comentar mais alguma coisa. Não, eu só acrescentaria o seguinte, claro, que é uma tentativa, os efeitos não são visíveis, nós não sabemos os ecos que essas intervenções das crianças acabam por ter junto das famílias,
Mas, de qualquer maneira, é nesse sentido que se tem que caminhar, que é pôr as pessoas em comum, em diálogo, em, em, em conjunto. Eu já aqui referi, vou só rapidamente relembrar, o Padre Mário do Lumiar, há 60 anos, fazia umas missas em que, oh, escândalo, as pessoas podiam falar, as pessoas podiam levantar o braço e interrogar o padre, ou fazer um comentário ao Evangelho, ou não estar de acordo com alguma coisa que o padre disse na homilia. Muito Estas bem. missas, estas missas demoravam mais do que as missas normais. Também havia mais padres nessa altura, portanto o padre não tinha que ir a correr para outra paróquia. Mas o que é que aconteceu ao padre Mário? Foi suspenso pelo cardeal patriarca Cerejeira, por ter esta ousadia. Portanto, claro que já passaram 60 anos, já não estamos com essas mentalidades tão rígidas por parte da hierarquia, mas a verdade é que pequenos passos como este, que não deram grande fruto, seria necessário que se reinstituíssem, que se repetissem, que a Igreja se lembrasse um bocadinho de que a maneira de estabelecer o ambiente com os seus fiéis não pode ser a leitura, a consagração, a comunhão, a homilia no meio, a bênção no fim e vamos a isto. Quer dizer, tem que haver mais qualquer coisa, tem que haver vida, porque as nossas missas, por muito que os padres queiram e puxem muito por isso, e estão sempre a dizer que é preciso que as pessoas tenham vida, não é? Mas a verdade é que não a comunicam. Não se comunica vida dentro da missa. Exceto raríssimas exceções, como era, por exemplo, Maria Luísa, ajude-me, aquele delicioso padre da paróquia Paróquia, não é, era uma comunidade da Serra do Pilar, mas não era paróquia. pronto, da Serra do Pilar, tinha lá um padre que fazia isto, não é? Sim, De sim. certa maneira já havia este espírito. E estes exemplos têm que frutificar, não podem ficar como aves raras, como coisas esporádicas e curiosidades, como curiosidades, não. Tem que ser o fermento, este espírito eh, de conseguir, este espírito de dar às comunidades uma vida em Cristo, tem que ser o fermento. Pronto, já me calo. E Eu temos a Isabel, desculpe. não, a A Manuela. Manuela com a mão levantada e depois tem a Lourdes outra vez a seguir. Manuela. Olhem, eu só em relação a isto que estão a dizer, a mim, principalmente para os jovens, eu penso que a Igreja tem que ser de saída, como diz o Papa, tem que ir um bocado ao encontro, em vez de ficar à espera que venham ter com ela, que é muito essa a perspectiva. Exatamente, Estão à exatamente. espera que venham à missa. E principalmente os jovens que veem ali uma linguagem tão hermética para eles, é provável que não venham à missa. Eu também há pouco tempo vi um senhor que disse que tinha encontrado a sua fé a partir do seu próprio vazio existencial e que, pronto, sentia-se pouco preenchido com tudo o que tinha e que via e que vivia, e que foi à Eucaristia por acaso, porque lhe apeteceu, ele nem consegue explicar muito bem porquê, e a partir daí houve todo um percurso de fé. Isto é uma coisa rara, muito pouco provável e que aconteceu, mas a questão fez-me pensar muito nestes vazios existenciais que a Igreja se calhar tem como dar de beber, não é? A estas sedes, mas não se aproxima delas, e que é muito raro acontecer assim uma pessoa que se aproxima, mas se calhar fazer o percurso contrário, porque há sedes das quais a Igreja tem a água, para as quais a Igreja tem a água. Pronto, é isso. Obrigado, Manuela. Nada. Eu só queria rapidamente dizer o seguinte: nós
da Associação Teilhard de Chardin e não só, que temos participado nos retiros do Teilhard de Chardin e outras coisas outro tipo de encontros que se realizam à volta de uma pequena comunidade. Nós sentimos, por exemplo, eu vou dar o exemplo das Eucaristias que nós celebramos no retiro do Rodízio. Nós estamos ali à volta do Padre Vasco, num ambiente que não é uma igreja fechada, não tem panos e luzes e dourados e candelabros em cima de nós. E estamos ali naquela simplicidade de uma mesinha, com uma vela, com um crucifixo, com uma pedra em cima da mesa, com as pessoas à volta. E nós sentimos a Eucaristia de outra maneira. É ou não é verdade, Manuela? Tem lá estado. Eu tenho essa, sim, sim, e acho que é diferente, e a linguagem também é diferente, e ali há uma comunidade feita, como dizia a Lourdes, ali as pessoas conhecem-se, ali as pessoas Exato, viveram, ali as exatamente. pessoas têm alguma ligação, e então Exato. sente-se mais a comunidade também, sim. Portanto, isto são pequenos exemplos. É por aí, é por aqui que se pode conseguir fazer um reavivar do espírito, do verdadeiro espírito eucarístico. Quem é que tinha mais? Lourdes, tinhas a mão levantada. Não, entretanto, vocês disseram coisas mais importantes. Evidentemente que a tomada de palavra pelos participantes na Eucaristia em grandes assembleias, e em assembleias em que as pessoas não se conhecem, não é uma coisa, não é um processo fácil. No tempo do Padre Mário que tu referiste, por acaso nunca houve desordens, nem grandes confusões originárias nas intervenções do público. Mas eu penso que eu tinha era medo de heterodoxias que surgissem, ou de falta de compostura, se quisermos, relativamente aos rituais. Mas acho que só é possível isso em pequenas comunidades. Em grandes comunidades não é possível, até porque não são comunidades no sentido atual da palavra. Penso também que deveria haver, eu sinto isto pessoalmente, pode ser que seja até extravagante, o reencontro do sentido da comunhão, do centro da Eucaristia. E que se apaga no meio da liturgia da palavra, depois é a liturgia da comunhão, mas não, o verdadeiro sentido da comunhão esbate-se na celebração dominical ou nas celebrações de grandes multidões. Olha, Nós falamos das necessidades, os dramas da guerra, aquilo que diz respeito ao cotidiano não aparece. É tudo muito espiritual entre aspas, muito distante do viver das pessoas, das necessidades das pessoas. E a comunhão é realmente a partilha das necessidades, daquilo que se tem a mais ou do que se tem a menos. Se me permitem, Michel, só um bocadinho, porque vem a propósito. Eu gostaria agora de pôr aqui à vista um slide em que eu transcrevi a Eucaristia vista por Teilhard de Chardin. Isto é tirado do livro do Donadieu e diz aqui, diz Teilhard, o abraço, a Eucaristia, não é o abraço envolvente de Cristo, aonde, sem deixar o mundo, penetramos em Deus. A humanidade desempenha, de algum modo, uma função sacerdotal, a de apresentar a Deus a ofrenda deste mundo para o colocar perpetuamente sob o influxo divinizador do Cristo universal. A noosfera apresenta-se como uma espécie
de imenso alambique, extraindo da matéria do mundo tudo o que ele contém de seivas espirituais. Assim se constrói o corpo do Cristo, o pleroma, o reino, a comunhão dos santos, a Jerusalém celeste, etc. Nesta realidade última, na qual Deus será tudo em todos. Quer dizer, parece-me, embora aqui não esteja muito expressa aquela dimensão que a Lourdes agora se referia da comunidade, da comunidade eucarística, mas está aqui bastante expresso o sentido, primeiro, que a Eucaristia é como que um abraço de Cristo à humanidade. E por esse abraço nós penetramos em Deus sem deixar o mundo. Quer dizer, é como os braços de Cristo que vêm aqui abaixo ao mundo abraçar-nos. Pois a humanidade desempenha uma função sacerdotal. Isto, o Concílio sublinhou muito. Nós apresentamos, e isto cheira também a missa sobre o mundo, nós, povo de Deus, apresentamos a ofrenda deste mundo para o colocar perpetuamente sob o influxo divinizador do Cristo Universal. Cá estão aquelas duas dimensões, aqueles dois movimentos, um ascensional, outro descensional. Deus abraçando o mundo, colocando os seus braços num abraço ao mundo, e nós oferecendo aquilo que temos em mãos, como o Teilhard de Chardin também disse na missa sobre o mundo. Pronto. E depois havia aqui um outro aspecto que eu gostava de talvez ler, o seguinte, que é este. A cristogênese. A Igreja é um processo de cristogênese, isto é, de formação do próprio Cristo na sua dimensão integradora, recriadora, unificadora e encarnadora. Teilhard designa por cristogênese esta reunião de toda a criação em Cristo. Citando o Papa Bento XVI ao falar da Eucaristia, concebida como ofrenda do mundo ao Deus amante e vivificante, disse: é a grande visão que teve também Teilhard de Chardin. No fim, nós teremos uma verdadeira liturgia universal, onde o universo se tornará hóstia viva. E depois tenho aqui uma frase que fomos buscar à missa sobre o mundo: ajoelho-me, Senhor, diante do universo, que se transforma secretamente sob a influência da hóstia no vosso corpo adorável e no vosso sangue divino. Isto já tem que ver mais com os aspectos, digamos, teológicos da Eucaristia, mas que de alguma maneira refletem bem aquele sentido, aquela dimensão de envolvimento do universo em Deus e de Deus no universo. Portanto, pronto, não sei se isto vos suscita algum comentário, mas vejo que o Michel quer colocar qualquer ideia. Às vezes há coisas em teatro que não estão num estilo atual. Por exemplo, percebemos o sentido magnífico da última frase que comentou agora, mas Sim. que olha o cientista que falaria do universo, o cientista cristão que falaria do universo que se transforma secretamente sob a influência de hóstia no vosso corpo. O sentido espiritual está bem, mas já vejo cunhados meus cientistas que diriam isso não é uma linguagem atual. Bom, deixo isso fora de... Já sabemos que, e sobretudo a missa sobre o mundo, é um escrito poético, não é? Que tem que ser lido como poesia, mais como teologia. Então é isso que eu queria dizer.
só duas pequenas coisas. Estou perante também esta tarefa de ver como os sobrinhos netos portugueses podem entrar mais facilmente. E alguém sugeriu-me os filmes. Estamos numa geração de televisão. Ora, há muitos filmes, ou vários pelo menos, eu tenho 4 ou 5, sobre a vida de Jesus. E são filmes que, em geral, não são maus, é preciso ver antes e fazer uma seleção, mas tenho a impressão que um filme pode estimular o despertar do interesse. Ora, em geral, não se fala muito para a catequese de comentar, deixar comentar por jovens filmes de vida de Jesus, ou de São Paulo, de Pedro, etc. E acabo esta observação. Última observação é uma questão ao António. Dado que, infelizmente, não se faz o encontro de Orem, não haveria uma missa para celebrar o aniversário do falecimento de Théa de Chardin, mesmo que fôssemos só 6, 7, 8, não se faria? Oh, Michel, eu estava a pensar, como não se faz essa missa, não celebramos essa Eucaristia agora no encontro, porque não se realiza o encontro, de pedir ao Padre Vasco para introduzir numa das Eucaristias que nós celebramos no retiro essa intenção. Eu francamente devo dizer, não digo isto com acrimónia, mas eu não estou altamente motivado a lançar novas ideias, novas propostas de encontro, porque vejo que a resposta é muito ténue, é cada vez mais ténue. E, portanto, dá-me muito trabalho estar a comunicar, estar a constituir um texto, estar à procura de locais e de pessoas e de colaboradores, etc., pôr uma coisa em movimento que depois não tem ninguém para ir lá. Portanto, Michel não leva mal, mas eu não estou muito entusiasmado em dar corpo a essa sua ideia. Prefiro pedir ao Padre Vasco, olha, já que estamos aqui reunidos e não são poucos, são para aí 50 ou 60 pessoas, vamos aqui celebrar um pouco a memória do Teilhard de Chardin no seu nascimento e na sua morte, do que ir fazer mais uma coisa. Eu já me sinto bastante escaldado de vou fazer mais uma coisa, vou pedir a este, vou pedir àquele, e muitas vezes as respostas são tão frouxas ou mesmo nulas que não dão entusiasmo para continuar. É que eu percebo bem. É pronto, mas a vida não acaba por acontecer estas coisas, simplesmente há que ser objetivos e coerentes, não é? Eu, já agora que falou do encontro, quando lançámos o primeiro encontro há 2 anos, foi um sucesso. Não havia já tinha acontecido a pandemia, os grupos de leitura tiveram que deixar de se fazer presencialmente, passaram a fazer-se por Zoom. As pessoas a pouco habituaram-se a esse método de encontro e surgiu a vontade de nos reunirmos. Essa vontade partiu sobretudo do Grupo do Porto. Ai, que temos pena, nós gostávamos tanto de estar sempre juntos, uma vez por mês, etc, etc. E então foi através do Grupo do Porto que se lançou esta ideia de um encontro. Começou por ser um encontro com o Grupo do Porto e alastrou a um encontro à escala nacional. Eu lembrei-me de fazer o que outras associações faziam ou ainda fazem, que é um encontro nacional. Todos os anos há um encontro nacional, o que é normal, não é? E então lançámos aquele primeiro encontro na Casa Velha, que teve bastante sucesso. O ano passado já foi uma desilusão.
porque apareceu pouquíssima gente. Este ano, tirando a prata da casa, que somos nós, eu, o Michel, a Lourdes, o, Frederico, o Eloy no Porto, o Frederico disse logo que não podia estar presente, porque acho que é o aniversário da esposa, não é? Não é isso, Frederico? Já cá não está. Ah, e tirando essa prata da casa, que somos 5 ou 6, houve mais 2 pessoas que se inscreveram. Portanto, não faz sentido estar a organizar uma coisa com um convidado para fazer uma conferência, um padre para ir celebrar a Eucaristia, organizarmos uma mesa redonda, projetarmos um filme, comentarmos um filme, taratata, taratata, para 2 pessoas de fora. Não vale a pena. Quer dizer, tenho todo respeito pelas pessoas que se inscreveram, mas tive que lhes dizer, infelizmente, não houve quórum. Não dá, assim não dá. Hoje apareceu uma senhora muito triste, queria a viva força ir ao encontro. Eu disse, minha senhora, mas já não há encontro. Ai, mas que coisa, que pena, mas eu gostava tanto de ir. Pois é, mas olha, não se inscreveu a tempo. As inscrições terminaram no dia 24 e apesar de eu ter feito um rapel à última hora, com, enfim, já com um aspecto gráfico mais apelativo e mais chamativo, então, ninguém mais apareceu. Pronto. Portanto, eu para o ano não se admirem de não haver encontro nacional, porque não vou dar-me ao trabalho que é imenso e a mim já me custa muito fazer isto. O trabalho é imenso, estar a contactar dezenas, centenas de pessoas por e-mail, mas antes disso preparar toda uma estrutura, como eu disse agora, eh, são horas ao computador a fazer a organização disto e depois no fim não aparece ninguém. Portanto, eu para o ano já não vou fazer. Bom, meus amigos, mas não percamos a esperança, outras coisas aparecerão, outras pessoas aparecerão e eu volto a lançar o repto de alguém um pouco mais jovem que eu para tomar conta dos assuntos do secretariado da associação, porque eu para o ano faço 90 anos e não sei como é que estarei daqui a um ano, a calcular pelo andar da carruagem, as rodas já não estão muito firmes, já vão abanando um bocado. Portanto, a carruagem está a ficar velha. Lourdes, querias falar? o que eu quero dizer é que se as pessoas não aparecem, é porque estas coisas não lhes dizem muito respeito, não estão muito interessadas. E, portanto, é uma constatação, as coisas Pois há, é. há altos e baixos, pronto, é assim, temos de aceitar, não é? Olhem, fica o site, que É eu, bom, eu o site, enquanto puder, eu vou continuar a sustentar, a apoiar o site, a tentar geri-lo com alguma frescura e novidade, mas até aí, até para isso, eu preciso de alguém que depois tome em mãos o site, ao menos o site que fica a funcionar, pelo menos durante alguns anos mais, para aqueles que estão interessados. E parece-me haver bastante gente, isto que a Lourdes diz, refere-se mais aos aspectos de eventos, de organização de eventos, mas o site, felizmente, está a ter uma procura muito grande. Eu até me surpreendo, porque praticamente não há um dia em que não haja 10, 15, 20 visitas, às vezes mais. Tenho tido dias de 40 visitas ao site. Portanto, há gente que vai lá e que encontra coisas com interesse. Eu acredito que muitas dessas visitas sejam repetições. Pessoas que hoje viram uma coisa, querem voltar a ver querem voltar a ler o texto ou querem continuar a ler um livro, que agora temos já uma biblioteca razoávelzinha de TEIAR online. As pessoas podem ler livros inteiros no site, coisa que até há um ano, um pouco mais atrás, não se podia. Havia muita gente a pedir
indicações para adquirirem os livros de Teilhard. Os livros de Teilhard já não estão à venda. Os poucos livros de Teilhard que foram traduzidos nos anos 60, sobretudo graças à ação extremamente profícua da Moraes Editora, já lá vão há muitos anos, já ninguém mais os reeditou. E estar a reeditar, já fizemos várias tentativas, não dá. As editoras não estão interessadas em se meter no projeto de um livro de Teilhard que depois provavelmente não terá mais de 20 ou 30 exemplares vendidos, portanto não interessa. E assim tomamos esta decisão de pôr livros digitalizados no site e tenho a impressão que isso tem alimentado bastante o interesse e a procura do site. Portanto, sempre que quiserem ler alguma coisa até, e não só livros, há lá muitos textos, muitos textos. Há os boletins que a Associação publicou durante 12 anos. Que o Pois, António publicou. a Associação publicou durante 12 anos, depois deixámos de publicar em papel, passámos a mandar o PDF por e-mail, e depois, a certa altura, quando o site começou a mexer, achámos que não valia a pena estar a fazer um boletim, quando o site pode ter todos aqueles contributos que o boletim veiculava, podem estar no site. E então, sobretudo, condensa-se na newsletter uma chamada de atenção para os assuntos mais candentes ou mais interessantes do momento, e depois há imensos textos espalhados pelo site e os próprios boletins, que durante 12 anos publicaram muita coisa, muitos textos traduzidos, muitos pensamentos de Teilhard, muitas informações, muitas curiosidades históricas, etc, etc. Estão lá, os boletins podem-se ler todos lá. E, portanto, digamos que já não é preciso estar uma pessoa a fazer, o trabalho de alguma maneira já está bastante feito. E, portanto, agora é aproveitar. Bom, e com isto passamos já a nossa hora canónica e agradeço muito a vossa participação e interesse e ajuda e, e pronto. E para a próxima cá estaremos, ou seja, vamos lá ver quando é que é a próxima. Aqui, A próxima, atenção, que isto não é pouca coisa. No dia 10, no dia 10 de abril, nós programamos para este dia 3 temas. É um bocado pesado. E convidamos uma senhora espanhola, creio que ela é professora universitária, Lola Poveda, que nos propôs fazer, sobretudo, o último tema, que é um tema que diz muito respeito à sua própria formação, que é a energia humana em Teilhard de Chardin, Horizonte e Esperança. E os outros dois temas, o esboço de uma escatologia teilhardiana, pleroma e parousia, e linguagem poética de Teilhard, embora inicialmente não estivesse assim programado, convidei uma, 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 pobre. uma pobre, convidei uma personalidade nova não, já cá esteve no nosso curso, que é a Lourdes. A Lourdes vai tratar estes 2 temas no dia 10, e o tema da energia humana passa para o dia 24, que era quando estava prevista a reflexão desta sessão anterior. Mas vamos fazer um bocadinho diferente. Quer a sessão do dia 10, quer a sessão do dia 24, terão uma primeira parte expositiva e depois reservamos meia hora
para diálogo. E assim não se faz a reunião de reflexão, faz-se no final de cada uma destas intervenções. E pronto, estas são as novidades. Até Quer dizer, o meu marido exerceu violência doméstica, como a professora Lola faltou no dia 10. não, ela não faltou, ela sim, pá, não vou dizer o que é. Ela não esteve, não respondeu logo e, portanto, eu tive que pedir à Lourdes para fazer e esperando sempre que ela fizesse. Tolerância para com esta pobre mulher que sou eu. Não, mas ela vai fazer uma coisa a jeitozinho, eu sei. Então, beijinhos às senhoras, abraços aos senhores. Beijinho. Obrigado por vos teres tido junto de mim hoje. Um grande, Obrigada. grande abraço. Boa noite, uma Santa Páscoa para todos. Noite, boa noite. Obrigado, obrigado. Boa Páscoa. Páscoa. Boa Páscoa Noite. para todos e todas. Boa Páscoa. Vou encerrar, está bem? Boa noite. Boa noite.